Alô, alô, tudo bem? Tá tudo em paz no seu Natal? Olha aqui eu chegando para participar da sua ceia. A gente vai conversar, a gente vai se esclarecer, vai se explicar, a gente vai pedir, vai reclamar e também vai agradecer. Porque hoje é Natal, é dia da gente falar de coisas boas, da gente pensar mais no futuro, da gente agradecer a Deus por tudo que tem acontecido na nossa vida. E por a gente estar vencendo nesse mundo louco, nesse novo normal de pandemia. É por isso que eu sempre digo, se você vai sair, use máscara, não descuide de jeito nenhum. E lembre-se, ao chegar do mercado, ao chegar da feira, jogue a sua roupa para lavar, lave bem as mãos, se não tem álcool, passe bastante sabão, se tiver álcool, passe álcool gel, faça uma boa higienização. Porque se você ama o seu próximo e ama você mesmo, você tem que usar máscara e tomar os cuidados para evitar a contaminação por Covid. Até porque a gente reclama de tanta coisa, que o serviço de saúde não funciona, que não tem o remédio que a gente quer, de que não tem a cura. Mas se a gente descuidar, a gente vai pagar muito caro por isso. Lembre-se, por enquanto, muitos de nós ainda estão só lamentando a morte de pessoas que nós conhecemos. Mas pode acontecer com um de nós, um de nossa família, ou até comigo mesmo, com você. Não descuide, esse vírus, ele é mortal. Mas vamos deixar a morte para lá e vamos falar de vida. Hoje, no Natal, eu convidei uma pessoa muito especial para vir aqui conversar comigo, para a gente fazer um balanço do ano. É o governador Gladson Cameli. Tudo bem, Gladson? Tudo bem, Roberto. Seja bem-vindo. Eu que agradeço. Vamos falar de coisas boas também, né? Ótimo. Que a gente fica reclamando do dia a dia, de tudo que acontece. E a minha pergunta é muito simples. Você já fez tudo que você queria no governo? Não. Não? Tem muito o que fazer ainda. Agora, primeiro te parabenizar aqui o site AC 24 Horas. Obrigado. Tá? Com todos os cuidados contra o Covid. Né? Dia 24, né, Nelson? O Roberto, que estava aqui relembrando, e por isso que eu falei que no nome do Nelson, mas dia 24 de dezembro, nascimento, vida, esperança. E te agradeço. Boa técnica. Você cumpre um papel fundamental no fortalecimento da nossa democracia. E ajudaram muito no período da pandemia, cobrando, falando e mostrando. E o que é que eu fiquei impressionado aqui? 24 de dezembro. Poucos estão fazendo isso que você acabou de dizer. Tome cuidado. Chegou da rua? Tire a roupa, lave bem as mãos. Os cuidados que é o mínimo que a gente pode fazer, né? Nós não podemos esperar para ir no sistema de saúde, tá a UTI lotada, aí não tem respirador, não tem nada. Por quê? Porque a gente não está tomando os cuidados. E não passou, né? E não passou. Está vindo uma segunda onda, e a segunda onda é nós que estamos criando. É isso que tem que dizer. E tem mais um fato, né? Ninguém sabe, na real circunstância que está, se realmente a data e a hora um minuto. Eu sei, e aqui eu já vou logo antecipando, que nós estamos fazendo aquilo que a gente pode, mas eu não posso ir até acima da ciência. Sim. Mas, aliás, é hora da gente falar também assim, das realizações do seu governo nesse combate à Covid. O que você fez tanto, Gladson, nesse período para que pudesse enfrentar, assim, tipo assim, a população, ela vai sofrer, como todo mundo está sofrendo, mas nós vamos oferecer a melhor qualidade possível do sistema de saúde. Posso ser sincero? Pode. Deve. Foi falar a verdade. Porque a verdade, muitos, às vezes, não querem ouvir. E o homem público, quando ele abre a boca para dizer, a população que o colocou, que o elegeu, é nele que confia. Assim eu penso. E é nele que deposita toda a responsabilidade de cada passo, seja bom ou seja ruim. E eu fiz o seguinte, quando eu vejo sempre uma dificuldade, um grande problema, ou qualquer situação, eu gosto de enfrentar logo. E eu não medi esforços. As informações que chegavam, eu disse, não vamos deixar para amanhã o que se pode fazer hoje. As decisões, quando tivemos que soltar o primeiro decreto, 17 de março,
Ah, Roberto, eu não imaginava que nós tínhamos uma estrada pela frente. Uma longa estrada. Uma longa estrada. Chegou, fecho os olhos aqui e até me arrepio aqui porque eu vi coisas e ouvi coisas que eu tive muito medo. Mas foi essa, respondendo a sua pergunta, é falar a verdade e não deixar para amanhã o que você pode fazer. Eu vi você preocupado com tudo que estava acontecendo, apesar das denúncias de que estava se comprando tudo muito caro, uma coisa e outra, e você centrou o esforço junto com a sua equipe para oferecer uma condição melhor. Foi aí quando veio a decisão de fazer 2 hospitais, de fazer um aqui em Rio Branco e fazer um em Cruzeiro do Sul. Naquele momento, as pessoas estavam mais preocupadas de criar problema para o governo, de dizer, mas o Glácio vai fazer sem licitação, sem nada. Me conta como é que foi a construção desses 2 hospitais. Perfeito, ótima pergunta. Você sabe que no momento de pandemia, primeiro, parece que as pessoas acham que não vai acontecer com elas. Isso. Né? Não é isso? É. Segundo, eu te falei dia 17 de março foi o meu primeiro decreto. Foi o decreto. E eu falei não mentir, falar a verdade. Quando chegou para mim a informação que tinha um cálculo, e eu sou muito sincero a você, Roberto, que tecnicamente falando eu ia pelo comitê que foi montado. Cada um com uma opinião. Aí acrescenta-se mais gente, mais opiniões diferentes e a palavra final é do governador. Então, queria-se, aí você discutia, se solta o decreto amanhã, se solta depois, eu não perdia tempo. Eu digo, solta-se agora. Porque tinha que dar um impacto. Eu não poderia esperar que se piorasse a situação para que eu tomasse decisões. Questões hospitais de campanha. Na hora que chegou ao ponto de dizer temos que construir os hospitais de campanha, aí, sistema público é isso, as informações correm, eu não posso dar preço pelas coisas da iniciativa privada. Sim. E você sabe que nós estávamos com um decreto emergencial. E a lei é interpretada de várias formas. Nós sabemos que 1 mais 1 é 2 e que ninguém é analfabeto para saber ou achar que vamos enganar ou vai ser enganado. Vamos ser logo sinceros. E eu peguei os preços dos hospitais. Hospitais de campanha. Primeiro eu fui estudar o que era hospitais de campanha. Para me ler rapidamente. Eu sou engenheiro civil, eu sou prático. 10 minutos eu faço muita coisa. 1 mais 1 é 2, como eu te disse. A primeira proposta dos hospitais de campanha, a primeira. Você sabe quanto é que foi que chegou por 3 meses o aluguel? De lona ainda, em torno de 12 milhões de reais. Aí eu disse não. E teve um ponto muito positivo. Até hoje 24 de dezembro, onde eu estou emocionado hoje. Hoje é um dia que eu, psicologicamente falando, eu fico emocionado. Eu penso nas pessoas que estão nas suas residências, enfim. Os que estão sofrendo por falta de seus parentes. Aí eu chamei o Ítalo, nosso CINFRA, o secretário de saúde. Eu falei, e aí? Ele disse, nós vamos montar uma comissão aí, e vamos olhar os hospitais. Aí foi lá no de Cruzeiro do Sul, do Juruá, e tinha já uma estrutura iniciada há 30 anos atrás. Na época que então o senador Aloysio Bezerra tinha conseguido os recursos para fazer esse hospital. E que essa obra ficou tempos e tempos parada. E aqui, como iniciou-se a pandemia, nós começamos a concluir os hospitais inacabados, as obras inacabadas. Aí estávamos nas obras do INTO, de traumatologia. E ali aproveitamos, naquele próprio espaço, para levantarmos o segundo. Já tinha um INTO, foi fazer mais uma obra de campanha. De campanha, mas definitivo. Sim. Porque como é que eu vou? O que é que me veio na cabeça? E você gastou quanto nisso? Eu vou te colocar 1 milhão a mais, para não deixar... Um era alugado e o outro... Não. Os 2 hospitais sem leitos cada são definitivos. E é onde eu quero entrar com essa minha explicação. Sim. Porque aquela proposta de 12 milhões por 3 meses de lona era se eu quisesse alugar. Sim. Aí você fez um definitivo. Foi, os fez dois. Isso. Por isso que eu montei a equipe, chamei o Alisson, chamei o Ítalo. Vamos olhar, porque qual é o problema? Para justificar depois para onde foi o dinheiro. Como é que eu vou justificar uma coisa que os órgãos de controle não vão ver mais quando passar a pandemia?
foram esses hospitais que você construiu em 37 dias, que você fez questão de 37 dizer dias. na frente do Palácio, da inauguração das luzes lá? 37 dias, os dois hospitais. O de Rio Branco foi feito em 30 dias. O de Cruzeiro do Sul foi feito em 37 dias, porque tivemos que adequar a estrutura que já tinha montado, da parte de fundação, já tinha a parte de concreto, uma pronta. Aí tivemos que levantar no sentido para se adequar à estrutura que já estava pronta. A estrutura que eu digo é aquela esqueleto. Sim, o esqueleto. Tá? E aí atrasou mais uma semana. 37 dias. Foi outro ponto também que queria que o ministro da Saúde venha inaugurar. O sistema não chegou a colapsar aqui, chegou? Não. Ele teve no limite máximo, mas atendeu todo mundo. Não, atendeu todo mundo. Inclusive, eu vou te falar, o que teve muito, porque aí é natural, as pessoas que não tomam cuidado, que não querem se prevenir. Isso que a gente está falando. E vamos dizer que o sistema público de saúde, o pessoal reclama, fala, mas é que no Acre. Se você vai procurar o privado, você sabe que não tem uma estrutura. Diz que o público ainda é melhor. Agora, olha só, e você se sentiu seguro? Porque durante a pandemia ainda teve ações de Polícia Federal, de denúncia, né? Tiveram vários estados em que secretários foram presos. E aqui, quando começaram a surgir aqueles boatos, você estava seguro de que o Wallace tinha feito a coisa certa? Eu vou te ser muito sincero com você. Não é nem que se ele tivesse feito ou não, eu tinha um pavor. Eu teve um certo momento que eu me ajoelhei no banheiro da minha casa, do meu apartamento, e pedi a Deus que não deixasse eu errar, porque o povo não tinha condições de pagar um preço. Meu pavor era ver uma criança se precisasse de um respirador se não tivesse. Porque você sabe que o foco foi para cima dos respiradores. Sim. Aí, o pânico, né? É o pânico. E aí, os governadores todos. Sim. E aí, o que é que acontece? Eu digo que nós fomos muito abençoados. Porque num acordo entre o Ministério Público Federal do Trabalho, que ia para repassar um recurso para a gente, nós aí, quando veio a pandemia, já estava... Sabe aquelas coisas que já vinham sendo caminhadas para um certo destino? E veio a pandemia, nós mudamos para a compra de respiradores. Foi o que nós fizemos? Eu digo por sorte, no momento, chegou na hora certa, no momento certo. Pegamos e fizemos o quê? Ele intermediou toda a compra. Mais barato. E aí, com a compra que eles iam fazer de uma doação de um certo tipo de equipamento, que se não me falha a memória era um tomógrafo. Aí trocamos por respiradores e acrescentamos mais para que eles comprassem mais uma quantidade de respiradores. Que aí chegaram a 50 e poucos respiradores. Certo. E aí foi isso que aconteceu e eles mandaram para a gente. Agora, olha só, no meio da pandemia, nós ainda estamos na pandemia, mas digamos que foi no meio da pandemia, você conseguiu colocar o INTO para funcionar. As pessoas aprovam a forma como você fez de trazer uma equipe de fora, de oferecer uma qualidade para as pessoas que buscam tratamento ali e reprova algumas coisas, tipo, é muito rigor de não deixar familiares usar telefone, tá errado de não contratar profissionais da terra. O próprio Dr. Tommy disse que como infectologista não foi convidado, apesar dele aprovar de que o INTO funcione. Por que não tem gente do Acre nesse INTO? Ou tem? Aí a interrogação que aí todos fazem. Aqui no Acre tem umas coisas muito interessantes e aqui eu agradeço de coração a todos os profissionais da saúde. Agora, regras são regras. Se eu contrato uma empresa, tá certo? Ela estipula as regras dela porque eu quero o resultado do serviço. Eu não posso me interferir na iniciativa privada de quem vai contratar. Eu quero que contrate a mão de obra local. Mas vai haver que o mesmo profissional que tem aqui ou que tem em outros estados, tá cobrando, ela paga mais barato trazendo do que para ela deve ser mais barato. Eu não me interfiro nessa situação. O que eu quero é o serviço. Eu vou te falar aqui uma coisa que é você comparar. Vamos fazer uma comparação de preços. Hospital do Juruá, que foi as irmãs, são a mesma que é a... Serva de Maria? São as irmãs que tocam o hospital aqui, lá em Cruzeiro. Santa Juliana. Santa Juliana, que tocavam. Eu esqueci o nome lá da empresa, que toca lá o instituto deles lá. Tipo a fundação. Enfim, comparar preços. Vamos comparar leito de quanto que custa cada. Quando se fala em saúde, tudo dá confusão. Quando se fala, eu digo sempre o seguinte, quando você fala em trocar
em mexer qualquer grupo que está trabalhando há um tempo. Sim. E que tem que mudar, aí você vê a confusão plantada. Só sei te dizer uma coisa, eu não estou preocupado com cara feia. Eu quero é que resolva o problema da população. E te falo como empresário agora. Se muitos não mudarem as concepções da iniciativa privada, a concorrência vai absorver. E eu te falo, os órgãos de controle estão muito rigorosos. Sim. E teve governadores, e aí eu me coloco no lugar deles, e não quero entrar aqui no mérito certo ou errado, que às vezes entraram de alguma situação negativa, de compras que não eram para ter feitas, que foi induzido a essa situação. Estou te falando porque um governador, um estado é muito grande, Roberto. É. Eu te digo, é por isso que eu te digo, eu, graças a Deus, eu posso dizer que eu dei sorte. E a equipe, eu pedi muita presença dos órgãos de controle. Que era para tentar acalmar e tirar, porque vem muita proposta. Agora, vem muito salvador da pátria. Doutor Tom é um excelente médico. Faz orgulho. Quando eu vejo os profissionais da saúde, então, para me dizer assim, muito obrigado nessa noite aqui de Natal, a eles, eu vou dar em nome do Dr. Tom. O ex-governador Tião Viana. Por que eu não vou falar num trabalho que o Tião, que é infectologista, como profissional, estava fazendo? É uma forma de agradecer. As enfermeiras, os ajudantes de enfermeiros. Então, tudo que a gente fizer para melhorar as condições da saúde e que, como exemplo, junto com a segurança pública, porque eu disse que saúde e segurança tinham que trabalhar em conjuntos. Agora, governador, por que vocês têm dificuldade de mostrar as coisas boas do governo? Por exemplo, esta semana, o nosso videomaker Kennedy Santos fez uma reportagem mostrando o atendimento da saúde na casa das pessoas debilitadas, que me emocionou. Ou seja, o governo manda uma equipe para cuidar da pessoa, junto da sua família, oferecendo para ela todas as condições, e vocês têm dificuldade de mostrar isso como se fosse uma coisa boa, ou vocês não querem mostrar isso? Eu digo que aí vai de cada um. Nós tivemos muito problema com a questão da parte, eu acho que é a palavra correta, acho que é mídia do governo, não é isso? Sim, né? Sim. O processo licitatório mudou de um governo para outro, passou 1 ano e meio parado. Mas essas ações vocês podem mostrar por Facebook, vocês podem mostrar no dia a dia. Eu acho que é só dizer, tipo assim, olha, tá indo, vai gente com oxigênio, vai assistente social, vai enfermeiro. Eu vejo que você monta um cronograma que as pessoas vão atender na sua casa. Eu acho que isso é mostrar, tipo assim, procura o caminho Estado, certo, né? que a gente atende. Aí eu digo que o governo deve ser muita coisa. Eu preciso, justamente isso. Mostrar para as pessoas, para que a gente não fique, eu mesmo, às vezes, com o sentimento de que não fez muito. Não é? Mas aí, o que você falou, a questão mesmo é com essas situações que nós estamos preparando para que não se repita nesse próximo ano. O Alisson é um bom secretário de saúde? Sim, eu tenho ele como uma pessoa. Eu tenho o Alisson, como já lhe falei várias vezes, como se fosse meu irmão. Você vai tirá-lo? Para outra função, mas na hora que ele quiser. Que ele se achar que pode ajudar mais outro canto. Mas não tem previsão para agora esse ano, não. Apesar que já está acabando já. E procede o burburinho de que o senhor poderá levar Oswaldo Leal para a saúde? Não, nunca tratei desse assunto. Até porque, deixa eu te falar, quando eu te afirmo aqui que pode ser que o Alisson saia, mas é porque há todo um processo que ele pode dizer assim, eu estou muito cansado. E eu posso te ajudar em outra situação. É tanto que se você me perguntar, hoje quando eu falo em trocar alguém, eu tenho que perguntar quem vai substituir, se vai ser melhor, vai desenvolver um trabalho melhor, ou então empatar. Mas o que eu não posso é deixar cair. Então, isso tudo é uma responsabilidade. Agora, uma coisa, Roberto, qualquer troca que eu faça, pelo menos o que eu pretendo é não fazer mais nenhuma troca. Não trocar mais secretários, entendeu? É manter para ir para os final 2 anos de governo. Aí eu tenho mais 2 anos nada, porque ainda vem um ano de eleição. Eu tenho aí 1 ano e pouco ainda para poder concluir as minhas promessas de campanha. Nesse novo critério da reforma administrativa, você vai cobrar lealdade ao governador? Já cobrei numa reunião feita, se não me falha a memória, dia 14. No dia 14 eu cobrei. O que você disse para eles?
que eu não quero mais grupo. E o que você quer, então? Time. Você quer um time? Time. Um time que vista, que entenda que quando eu escolhi a minha logomarca, não foi partido, não foi cor, foi o brasão do Estado. E é com esse time que realmente confia no seu governador que eu quero, a partir do dia 1º, dar sequência ao nosso governo. Eu não vou, de forma alguma, eu não sei se você tem observado isso durante meus 2 anos. Se observar, me perguntar qual é o meu maior problema, eu digo que é administrar ego. Eu não fui eleito para isso. Então eu botei um ponto final. Eu não vou permitir mais probleminhas que não quero saber. Todo mundo é de maior, é vacinado, é dono do seu nariz. Agora, eu tenho um compromisso com 1 milhão de pessoas, brasileiros e acrianos que residem aqui. Aí você falou agora nessa questão dessa provável reforma, e aí cabe para o senhor responder no próximo bloco, como é que o senhor conseguiu tirar os aliados na eleição para prefeito e trabalhar com a que era considerada adversário? Tu me responde isso já já. A ameaça do coronavírus ainda não acabou. Países da Ásia e da Europa estão enfrentando a segunda onda ainda mais desafiadora e fechando tudo novamente. Para não repetir aqui o que está acontecendo lá, precisamos agir agora. Continue lavando demoradamente as mãos com água e sabão ou álcool 70. Mantenha o distanciamento, use máscaras e evite aglomerações. Vamos evitar que a segunda onda do coronavírus paralise novamente o nosso estado. Com a chegada do novo helicóptero Arpia 4, o governo do estado do Acre amplia os investimentos pesados em segurança. Em apenas 2 anos, o governo reforçou armamentos, comprou centenas de viaturas, colocou mais 331 policiais trabalhando nas ruas e criou o GEFRON para proteger as nossas fronteiras. A batalha contra o crime é diária, mas essa é uma guerra que iremos vencer juntos. Acre, visão de futuro, governo de todos. Com a chegada do novo helicóptero Arpia 4... Pois é, e eu deixei no bloco anterior a pergunta: como é que se abandona aliado e se abraça com o adversário? A pergunta foi: por que você apoiou Socorro Nery? Não foi eu que abandonei os aliados. Eu tinha dito e repito aqui. Eu passei o ano todo dizendo que eu tinha a minha prioridade. E a minha prioridade não era política, não era eleição, porque eu tenho um Estado para administrar. E eu não queria, e como eu não quero, envolver a administração com a política. Mesmo sabendo que a gente precisa da política. Mesmo sabendo que a gente precisa dos aliados. Agora, a partir do momento que a gente é eleito numa conjuntura de 11 partidos, e que, preste bem atenção se vocês entenderem, e que 11 partidos, alguns grupos não entram num acordo, eu tinha que tomar uma posição, porque se eu fosse com candidato A, com candidato B, ia dar confusão do mesmo jeito. E assim, mas governador, por que o senhor não colocou o pé na parede? Por que o senhor não resolveu essa situação? Eu, sinceramente, eu vou te afirmar, eu tentei, mas as pessoas queriam o meu apoio, mas com um candidato posto. Aí é muito fácil. Então, nós vamos perguntar, porque o candidato era posto, mas não foi o senhor que chamou o Bocalão para se filiar no seu partido para ser candidato? Roberto, porque tem muita conversa no meio disso aí. Muita conversa, são várias histórias. Deixa eu explicar. Eu chamei 2 pessoas para se filiar ao meu partido, que foi o Ney Amorim e o Moisés Diniz. Isso há muito tempo. Quando o Moisés era deputado e eu era senador da República, naquela situação ainda, eu fiz um convite. E o Ney eu já teria feito há muito tempo, caso ele tivesse uma insatisfação, para vir ajudar a fazer uma política partidária. Pronto. E assim, o Bocalão me perguntou, trabalhando, que você sabe que eu o convidei para ele vir para o Estado,
Sim. me ajudar nessa questão do agronegócio, da agricultura. O nomeou. E nomeei e fez um grande trabalho. Não é porque agora é prefeito que eu estou elogiando, Sim, não é sim. isso. Mas fez um grande trabalho, porque eu tinha um desejo para o Bucalon, caso ele não fosse candidato e permanecesse como secretário-chefe da Emater, que ele fosse para uma secretaria da mesma pasta, nessa mesma sintonia. E aí, ele chegou para mim falando: chefe, você quer que eu vá para qual partido? Eu falei: Bucalon, você está com a questão judicial que você tem contra a eleição passada. E aí, se depois julgar e você estiver num partido diferente? Eu alertei sobre essa situação. Aham. E foi sim a história. Mas aí filiou-se na prorrogação do segundo tempo do prazo de filiação. Mas você não disse se filie porque você é o candidato, ou disse? Não, eu disse assim: se a gente entrar num consenso com todos, você sim poderá ser meu candidato. E foi por pouco que não foi. E o que foi que faltou? Verdade. Não da parte dele. Sim. Uma coisa que eu não aceito é as pessoas subestimar as outras. Sou governador de estado. Eu tinha marcado uma reunião com o meu partido para uma segunda-feira. E como eu tinha, porque aí o Ney Amorim veio para o partido com uma possibilidade de ser um dos candidatos. Uhum. Por que não? Só que como eu tinha essa reunião nessa segunda-feira, estava viajando, que era para nós decidirmos quem seria o candidato, aí chegou um mosquitozinho aqui no meu ouvido. Eu já vinha sabendo de algumas movimentações e não estava me satisfeito com aquelas movimentações, porque aí eu não estava sendo democrático. Sim. E eu tinha que dar uma satisfação para quem eu convidei também, que estaria já com a pauta pronta da reunião e decidida a situação. Então eu não precisava de mim eu participar mais de reunião. Aí foi quando eu cancelei. Aí nesse interim, o senhor chamou o Petecão para conversar, conduza a candidatura para a gente sair tudo unido? Isso, antes. Disso? Antes dessa reunião. Sim. Que você está entendendo, né? A reunião era segunda, Sim. Aí no domingo eu chego, Sim. E à noite eles fizeram uma reunião com a pauta pronta na segunda. O cheque em branco foi mal usado. Foi muito mal, porque não tinha necessidade. E aqui sempre o errado sou eu, né? Que não cumpre. Mas aqui não estou dizendo que o atual prefeito eleito, o Tião, teve alguma coisa. Pelo contrário, não. Foi a condução do momento. E aqui eu vou uma das falhas do governo, vamos ser sinceros. Que essa questão Sua articulação política é fraca. Muito. Muito fraca. Aí que tá. Eu estou precisando de uma pessoa que me ajude, que não tenha interesse partidário, que não tenha interesse em ser candidato. E que o interesse primeiro, o número um dele tem que ser o governo e o governador. Sim. Agora, olha só. E aí, quando o senhor sentiu essa pressão, o senhor começou a trabalhar mais com a Socorro por conta da pandemia e despertou no senhor assim, uma atenção pelo trabalho dela? Não, porque se você pegar datas mais ou menos do limite das convenções, a gente já estava naquele período que já estava convivendo com ela. E aí me chamou a atenção da Socorro, foi duas situações. A primeira, vendo dia a dia a determinação dela e quando ela não quis mais o PT do lado dela. Ela abriu mão do apoio político para resistir, né? Isso, e aí eu perguntei a ela por que ela teria feito aquilo. Aí ela me disse uma frase que... Você lembra o que ela disse? Disse. Pode dizer? Ah, governador, eu não estava disposta para continuar da forma como estava. Então, em outras palavras, né? Assim eu interpretei. Eu não estou disposta a seguir da forma como eles querem. Quero ser dono da administração, né? Eu quero seguir aquilo que eu acho que é correto. Foi mais Você acha que eu, governador, por mais que o sucessor que eu apoie, você acha que eu vou mandar no governo dele? Aí você ficou observando. Enquanto observava, você deu aquela cantada de um bom galã, tipo assim, quando ela me disse venha isso, pra cá. E aí eu me coloquei no lugar dela. Aí foi as coisas chegando tudo no momento, das peças se encaixando. Meu vice-governador tinha um candidato dele, que por acaso, nunca vou esconder isso, esteve comigo antes da pandemia, lá no Palácio, o Minoro, conversamos, eu não fechei as portas, mas como eu te falei, todo mundo já vinha com o prato pronto, queria só que eu colocasse o laço.
E aí foi quando eu decidi a apoiá-la. Porque se ela tinha dito um não pro grupo que ela estava, e tinha dito para mim que queria estar comigo, aí teve um ponto. Eu estava tão acompanhando todo o cenário, questão política partidária, eu não vou dizer chateado, mas observando o meu próprio partido. Mas que o meu próprio partido vai vir com uma reunião pronta para mim, discutida? Não estou dizendo o meu partido em si, alguns membros do partido. E aí eu tinha um prazo das filiações ainda, eu convidei ela para vir, por progressista. Convidou? Assim, aquele convite normal. E ela disse Que não? a decisão... Não, ela não me disse. Não respondeu. Não, se a senhora se achar que deve, a senhora é bem-vinda ao progressista. Porque todo mundo é de maior também, né, Roberto? É. Essa história de dizer que precisa obrigar, ou que precisa se dar posição, um convite é suficiente. Ô, Gladys, você acha que você perdeu nessa eleição de Rio Branco? Não, porque eu aprendi muito. Muito. Eu não perdi as eleições. Não perdi nem um pouco. Vamos fazer aqui uma análise. Que é todo mundo dono dos votos, né? É todo mundo se achando aí o bam. Eu não me julgo essa situação, até porque eu não subestimo o povo. A população é sábia. E eu digo isso constantemente. Pega as minhas falas do que eu venho dizendo há muitas entrevistas lá atrás. Se alguns políticos acham que a população não acompanha o que acontece, sabe muito mais do que a gente. Por exemplo, eu falando de pandemia num certo ramal aqui do interior do Acre, por acaso um produtor rural levanta a mão e diz: o senhor tem razão. Fala da pandemia, né, que muitos não acreditavam. Que até o primeiro, ele disse o nome do Boris Johnson, o primeiro-ministro da Inglaterra, tinha pegado e não acreditava. Quando eu pensei que falou o nome do Boris Johnson, eu nem lembrava o nome do primeiro-ministro. Ele disse: você está vendo a minha concepção como é que é? O povo é sábio, ele sabe tudo que acontece. Logo agora, com essa rede de smartphone. E aí, ninguém é dono do voto de ninguém. Você conquista. Mas assim, eu consegui os meus objetivos. O interior, você pode observar, poucos eu fui porque tinha muitos aliados. Agora, Cruzeiro do Sul e Rio Branco, eu me posicionei. E não obriguei. Você pode observar que não teve perseguição. Não teve perseguição, não fui. Após a política mesmo, você pode acompanhar que eu não fui para cima de ninguém para obrigar. Porque eu paro do princípio, Roberto, que você conquista. Eu para me conquistar a sua confiança, eu não vou dizer assim, comprar a sua confiança, eu vou conquistá-la. E é a mesma coisa que o voto. O voto não adianta, que quando não quer, não vai. Aí você está falando disso, mas você fala também agora numa reforma administrativa. Sim. É reflexo do que aconteceu na campanha eleitoral da Prefeitura de Rio Branco? Das pessoas que você disse que não foram leais ao seu projeto? Não era o seu projeto, ao seu governo, à sua administração? É reflexo disso? Eu vou te responder com uma pergunta. Se nós somos... Eu vou corrigir a palavra, que eu não quero mais. Dia primeiro é time. O time vai estar no time ou vai ser expulso do time? Estou dando o prazo até 31 para quem não quiser participar do time. O brasão do Estado, que é o time que o governador é o Gladson Cameli, do CPF 434-611-072-04, está convidado até dia 31 para deixar o governo. O que não dá para mim é o seguinte: é você, por exemplo, ver parlamentares que fazem parte do governo e não fazer uma defesa pontuais em algumas situações do próprio governo. Das coisas que estão dando certo. Certo. Você acabou que dá o exemplo, por exemplo, por que coisas boas não são divulgadas? E por que os nossos parlamentares não divulgam? Por que os nossos parlamentares... E você sabe do respeito que eu tenho com parlamentares, porque eu fui e sempre falo do apoio que eles dão, indeterminante se apoia ou não o governo. Eu valorizo. Por que é que eles não fazem? É porque não querem participar desse time. E eu não preciso estar com quem não quer estar comigo. Nessa reforma, vai ter vaga para Socorro Nery ou o senhor não pensa nisso? Eu vou ser muito sincero, ela foi questionada, é uma excelente gestora. Mas eu nunca tratei desse assunto. Eu nunca tratei. Lógico, se ela quiser fazer parte dos quadros do governo, será muito bem-vinda.
mas nós nunca tratamos, eu nunca a convidei oficialmente, nunca tivemos esse... Mas o senador Márcio Bittar deixou claro que se o senhor trouxer socorro nela, ele abandona, né? Você já ouviu não isso? Não precisa ser radical assim. Para que esse radicalismo? Agora, eu respeito a opinião dele. Eu sou governador de todos. De quem gosta e de quem não gosta. Pelo menos assim eu interpreto que tem que ser o homem público. Eu estou falando por mim. Agora, eu não posso ficar numa disputa dessa. Porque aqui tá virando um campo de disputa. Se você vai com a vacina A ou por vacina B, cria-se constrangimentos. Agora, e aí minha pergunta, sim, o povo e a vida, que nós temos que colocar como prioridade, não vai ser prioridade? Agora me explica uma coisa, Gladys. E nessa questão toda, nós sabemos do problema de saúde do chefe da Casa Civil, José Ribamar, do que ele passou, do que ele está passando. E você tentou emplacá-lo na vaga de conselheiro do TCE, mas não conseguiu. O que está acontecendo? Boa pergunta. Eu tenho horas, e aqui, eu quero aqui, é bom você ter tocado nesse assunto, que parece-me que eu estava me interferindo numa decisão institucional de um órgão. Nunca fiz isso. Eu vou contar a história aqui resumida. Eu recebi a indicação da doutora Maria de Jesus em meu gabinete. O presidente trouxe a indicação juntamente com ela para me apresentar. Eu, na mesma hora, dei boas-vindas e disse que ia cumprir todo o rito, que era despachar, eu nomeando ela como a nova substituta. Conselheira. Nova conselheira. Encaminhei para a Assembleia, cumpriu-se o rito. E naquele momento você sabe que a Assembleia estava vivendo um problema, uma situação de eleição da mesa diretora. Da mesa diretora. Tá? Mas foi encaminhada. Só que eu quero te fazer uma pergunta para me ser bem objetivo. Se uma SEC dá problema de disputas, você imagina uma vaga de Tribunal de Contas, que é onde o Ribamar Trindade, meu amigo, em nenhum momento nós tínhamos tocado nesse assunto. Por quê? Porque primeiro eu não contava com essa vaga, que para mim estava certo, que a partir do momento que eu despacho e dou encaminhamento, já estava certo para mim que seria ela. Agora, eu acho que os conselheiros e o presidente, o conselheiro Cristóvão, esqueceu de falar só um detalhe. Eu não disse que uma SEC dava problema, e eu disse isso para ele, de falar a idade. Porque quando bateu na Assembleia, não demorou menos de 24 horas, chegou para mim a notificação do Ministério Público para mim, dizendo que se eu nomeasse, eu ia pegar um processo de improbidade, e a Assembleia já veio me alertar também, e rejeitou. Aí a Justiça vem e me determina que eu decida. E é novidade para quem que eu ia escolher o Ribamar? Na vaga que eu fosse indicar. Nunca deixei de esconder isso. Agora, eu estou cumprindo o quê? Qual é o meu erro? É cumprir o que a Justiça está determinando? É ir contra a Justiça e pegar um processo administrativo? Não estou pronto para isso, não. É o que está na lei. É o que está na lei. Eu estou respeitando o meu juramento. Isso aqui é mais uma prova que eu estou cumprindo com o meu juramento. E a história tem que ser falada. Isso tem que ficar registrado para que isso seja contado lá na frente. Porque eu não preciso estar sendo dúbio, eu não preciso estar fazendo esse tipo de situações. Aí criou-se um cabo de guerra, ela não tinha substituta. Aí o próprio Ministério Público de Contas do Tribunal me faz vai lá, solta uma carta e diz que não quer a vaga. E eles têm alguém preparado para a vaga? Só se fizeram um novo concurso público. E aí é onde vem a decisão do TJ. E aí na hora me manda um convite para a posse do Dr. Ribamar. E aí eu não sei quem, aí fica a critério de quem quiser acreditar, entro com um processo no STF. E aí impedir a posse do Ribamar. Mas eu achei de uma falta de respeito imensa. Porque eu não me interferi, como eu não me interfiro em decisões nenhuma do que o colegiado, do que decidem. Pelo contrário, decisão é para obedecer, é para cumprir o que está na Constituição. Isso é fato. Agora, depois querer jogar a culpa para cima de mim, não. Agora, governador, aí me faz pensar o seguinte: se você é o filho do Eládio Cameli, que... Meu pai. Seu pai, irmão do Orleí, que tanto prestigiou o pessoal do TCE, como o próprio presidente, o Cristóvão,
E mais, como o doutor Malheiros, que dizia o mandar no seu governo. Por que que se o Malheiro diz que quer a melhor coisa para o senhor, que manda no seu governo, não aceitou Ribamar? Boa pergunta. Isso aí é uma situação que a história vai ter que contar isso aí, porque eu também fiquei com dúvida. Aí que tá o problema. É sempre aquele velho ditado, querer jogar a culpa em alguém. Aí eu já disse, o culpado já sou eu. Eu não quis ser governador. Mas aí vem as redes sociais e no próximo bloco eu vou querer saber do senhor o seguinte: quem foi que pisou no calo de quem? Porque o Rocha destinou a metralhadora para cima de você e você também não pegou e botou a caneta para funcionar, fez várias exonerações. Eu quero saber um pouco dessa briga no próximo bloco, é já, não sai daí, hein? Com a chegada do novo helicóptero Arpia 4, o governo do estado do Acre amplia os investimentos pesados em segurança. Em apenas 2 anos, o governo reforçou armamentos, comprou centenas de viaturas, colocou mais 331 policiais trabalhando nas ruas e criou o GEFRON para proteger as nossas fronteiras. A batalha contra o crime é diária, mas essa é uma guerra que iremos vencer juntos. Acre, visão de futuro, governo de todos. A ameaça do coronavírus ainda não acabou. Países da Ásia e da Europa estão enfrentando a segunda onda ainda mais desafiadora e fechando tudo novamente. Para não repetir aqui o que está acontecendo lá, precisamos agir agora. Continue lavando demoradamente as mãos com água e sabão ou álcool 70. Mantenha o distanciamento, use máscaras e evite aglomerações. Vamos evitar que a segunda onda do coronavírus paralise novamente o nosso estado. A ameaça do coronavírus ainda não acabou. Países da Ásia e da Europa estão enfrentando a segunda onda ainda mais desafiadora e fechando tudo novamente. Para não repetir aqui o que está acontecendo lá, precisamos agir agora. Continue lavando demoradamente as mãos com água e sabão ou álcool 70. Mantenha o distanciamento, use máscaras e evite aglomerações. Vamos evitar que a segunda onda do coronavírus paralise novamente o nosso estado. Chegada do novo helicóptero Arpia 4, o governo do estado do Acre amplia os investimentos pesados em segurança. Em apenas 2 anos, o governo reforçou armamentos, comprou centenas de viaturas, colocou mais 331 policiais trabalhando nas ruas e criou o GEFRON para proteger as nossas fronteiras. A batalha contra o crime é diária, mas essa é uma guerra que iremos vencer juntos. Acre, visão de futuro, governo de todos. A ameaça do coronavírus ainda não acabou. Países da Ásia e da Europa estão enfrentando a segunda onda ainda mais desafiadora e fechando tudo novamente. Para não repetir aqui o que está acontecendo lá, precisamos agir agora. Continue lavando demoradamente as mãos com água e sabão ou álcool 70. Mantenha o distanciamento, use máscaras e evite aglomerações. Vamos evitar que a segunda onda do coronavírus paralise novamente o nosso estado. Com a chegada do novo helicóptero Arpia 4, o governo do estado do Acre amplia os investimentos pesados em segurança. Em apenas 2 anos, o governo reforçou armamentos, comprou centenas de viaturas, colocou mais 331 policiais trabalhando nas ruas e criou o GEFRON para proteger as nossas fronteiras. A batalha contra o crime é diária, mas essa é uma guerra que iremos vencer juntos. Acre, visão de futuro, governo de todos. Muito bem, aqui estamos nós de volta com mais
com mais uma parte da entrevista com o governador Gladys Cameli. Eu falei no bloco anterior que eu queria saber quem foi que pisou no calo de quem. Como é que começou essa briga entre o vice-governador e o senhor e o vice-governador? Você pode me dizer? Com toda certeza. Eu não brigo com ninguém. E eu não pisei no calo de ninguém. É só que eu acho que quem disse não para ele não foi eu, foi o povo. E pronto, eu tinha as minhas prioridades. Roberto, com essa política aqui do Acre, você sabe a história. Qual foi o primeiro governo que você participou como jornalista? Participou, que eu digo, ou acompanhou? Macedo. Olha aí, Joaquim Macedo. Eu até cheguei. Faz tempo. Umas 3 noites. E aí, hoje o governo Gladson Cameli. Faça uma análise, qual foi o vice-governador que teve uma liberdade que o governador deu, enquanto eu dei para o meu vice para cumprir. Porque quando eu chamei para ser meu vice, eu convidei, e eu falei durante o período eleitoral que nós íamos governar juntos. E nós íamos dividir as tarefas. Pronto. Eu de cara dou logo o que? A segurança. Completa, porta fechada. Segundo, a minha primeira e a grande bandeira, que é o agronegócio. Pronto. Minha pergunta que eu te fiz, você já viu isso, um governador? Aí você fique à vontade para responder, mas eu quero, pelas minhas concepções e as informações que eu pergunto, todos dizem para mim a mesma frase. Aí a coisa não começou a andar bem, de achar que não estava sendo privilegiado, e o vice-governador passa a fazer críticas ao seu governo. Depois, além das críticas, ele passou a fazer denúncia do seu governo. Como é que você se sentiu a ser denunciado pelo seu vice? Eu respeito e tenho dito assim, é que você ser bom demais, que aí é o problema. Eu falo em democracia constantemente. Aí a pessoa que está comigo, ao meu lado, que sabe das coisas que acontecem, ficar fazendo denúncia para querer mudar o foco. Porque para mim isso é mudar o foco, querer confundir o cidadão que está nos acompanhando. De querer mudar o foco, porque o grande perdedor foi ele. Isso aí é um fato. E aqui, eu não vou aqui entrar nesse detalhe, até porque eu tenho minha concepção sobre eleição municipal e sobre eleição estadual e federal. Eu tenho minha concepção particular, mas é querer mudar o foco e querer atrapalhar um governo que é onde nós estamos num momento de pandemia, que você sabe, aonde não foi vencido, temos aí uma questão econômica e muito trabalho para se fazer. Você está vendo aqui no meu semblante, por exemplo, hoje, eu estou cansado. Eu tenho segurado a peteca. Eu, na hora que deu problema na segurança, praticamente há quase 1 ano atrás, eu assumi as rédeas. Eu não deixei o secretário de segurança sozinho. Eu abracei ele, eu disse que é na chuva e no sol, Coronel Paulo César. Eu não fui fazer politização em cima de uma situação, porque eu paro do princípio que a gente era um time. E é verdade que o Rocha ficou contra o Paulo César agora? Rapaz, eu acho que ele está contra com todo mundo, né? Eu não sei se já se aliou, se há alguns aí que se dizem aliados, mas eu só sei lhe dizer que uma coisa que eu não quero perder, Deus e o povo. Esses, para mim, não tem quem me faça eu fazer essa troca. De onde vem a birra, a briga, os escândalos da Mara Rocha com o senhor? Rapaz, a Mara foi uma pessoa que me surpreendeu muito. Foi 2 surpresas que eu tive na vida. Foi a pandemia e a Mara. Surpresa boa? Não, a Mara, aquela carinha dela de uma boa pessoa simpática, educada, é uma pessoa muito boa. Agora vai conviver. Mas respeito ela, uma deputada federal eleita, contribuiu e ajudou muito o Estado. Não vai ser porque tivemos essas diferenças políticas aí que eu vou renegar o que foi feito. Não. Agora, o sangue não bateu. Eu acredito que deve ser isso. E aí eu prefiro o quê? Ela vive a vida dela, política. Você acha que isso interferiu na relação do Rocha com o senhor? Não, porque ele conhece. Ele sabe a família, ele conhece a família. E eu tenho o maior respeito pela família dele e pronto. Agora, tem alguma coisa errada, aí não me pergunte, porque aí tem que ver lá com eles, lá fazer lá. Depois de tudo isso, o senhor ainda tem chance de reaproximação com o vice-governador? Eu pensei já de ligar, já até sinalizei, sabe por quê?
para o vice-governador do estado do Acre. Nós estamos falando do Estado de Direito. Eu sou o governador, ele é o vice. Na minha ausência, ele assume. Para nós fazermos um pacto com as pessoas. Fazer um pela pacto, governabilidade. Pela governabilidade. Porque você sabe que tem que ter muita responsabilidade para que a gente não coloque a não governabilidade por causa de interesses políticos. E eu não tenho um porquê aqui. E aí o vice-governador sabe do meu respeito, ele sabe muito bem das minhas posições, que eu não tenho porquê querer ficar radical. Mas aí é uma decisão particular dele que ele vai acertar com o seu eleitor. É tanto que já foi uma prévia aqui, né, nas eleições desse ano. Eu não vou entrar nesse debate, assim, na situação de que se ele está certo ou está errado. Eu queria... A governabilidade e o Estado tem que estar acima, Roberto. O senhor acha que diante desse quadro caótico entre aliados, principalmente começando na sua biqueira, do lado, com o Rocha dizendo, por exemplo, que o senhor não faz um bom governo, o senhor ainda tem coragem de largar, de não ser candidato à reeleição para que ele termine o seu governo? Ou essa hipótese está descartada? Zero. Só Deus e o povo. Agora, ele não pode dizer que está sendo um mau governo, então ele tem que rever aí com 70% da população. E olha, até pode ter dado uma caída, pela questão final de ano, política, efeito política, tudo isso. Mas a população, como você mesmo sabe o que nós estamos fazendo, por mais que muitos não queiram enxergar, mas aí as pesquisas... Mas vamos analisar assim. O senhor sabe que das promessas que o senhor fez de campanha, os compromissos que o senhor fez, um dos que mais o senhor botava a mão no fogo, o senhor dizia, isso eu tenho um Rocha, a segurança, e a segurança andou para trás em determinado momento, não foi? Eu posso te falar, te dar duas respostas sobre isso? Pode. Temos problemas mesmo. E eu vou ser sincero. Resolver que é o grande gargalo. E a segurança pública vai ser o grande gargalo. O senhor agora parou de trocar, porque o senhor trocou três vezes o comandante da Polícia Militar, trocou o comando de Direção Geral de Polícia. Por quê? Ainda diz que eu não cumpro com minhas palavras, né? Com o que eu prometo. Porque quem comandava a pasta era ele. E aí? Tinha que ser o quê? Dar um sorriso todo dia, dizer que ele... Não, quem comandava a pasta da segurança pública era o vice-governador. E aí as indicações que vieram, foi ele que fez as trocas, foi eu que endossei, mas era um compromisso e um pedido que ele fez. É tanto que eu estava me incomodando dessas trocas do comando da Polícia Militar, porque as nossas polícias são uma polícia correta. As pesquisas demonstram que é uma das políticas mais corretas que nós temos. Polícias, desculpa. Aquela última tentativa que você fez de colocar o Coronel Ulisses no comando da Polícia Militar, foi sugerida por ele? Foi. Tanto que a viagem para Las Vegas, para a feira que teve lá, ele estava acompanhando. E por que hoje ele é contra o Ulisses? Ai, Coronel Ulisses é uma pessoa que eu tenho o maior respeito. E aí, Roberto, na hora que vem a indicação, você sabe que o governo é muito grande, principalmente para mim, que é a minha primeira experiência que eu tenho no Executivo. Essa foi uma pergunta que eu fiz também. Eu digo, rapaz, mas... Aí começa a juntar o quebra-cabeça. Aí você trouxe de volta também o primeiro comandante da Polícia Militar, o Mário César, não é? Isso. E ele agora é no ISE, alguma coisa assim? No ISE. Você sabe por quê? Por que você reconsiderou isso? Tenho a certeza por dois motivos. Eu falei para o Rocha, quando ele foi exonerar o Mário, eu falei, Rocha, pensa, o cara tá fazendo o trabalho dele, iniciou agora, trocar agora já. Não porque não sei o que. Aí Ele foi exonerado por causa de escala, que ele queria que o pessoal cumprisse escala de serviço, é isso? Me falaram que era isso. E aí eu falei, cara, vocês são amigos. Além de tudo, vocês são amigos. Porque, enfim. Mas como ele era o comandante da segurança, porque o Rocha era o comandante da segurança. Sim. Essa história de vir dizer com outras conversas, não. Ele era o comandante da segurança pública, o delegado-geral da Polícia Civil, o comandante da Polícia Militar. E a PEN? E a PEN, ISE, foi ele. O do bombeiro eu assumo que foi eu. O Batista, tá aí até hoje. Uhum. Tá? Foi ele. Agora, e a minha situação com o Mário foi o seguinte, que eu não queria... eu vi o trabalho que ele estava fazendo.
E eu fiquei no meu coração esse sentimento. Quando a primeira oportunidade que quiser, eu vou trazer ele de volta. Só que eu não quero trocar mais o comandante da polícia, o comando geral, porque já foi 3 trocas. Sim. E tá dando certo agora? Eu vou te dizer que sim, que eu não pretendo. A instituição, o nome da instituição é muito forte. O secretário de Segurança te agrada o trabalho Me que agrada. ele faz? O Coronel Paulo César me agrada. Tem, assim, é porque o Coronel Paulo César, pra você ter uma ideia, disciplina. Sim. Se eu ligar para alguém que não seja primeiro para ele... Sim, hierarquia, né? Hierarquia que eu comecei a adotar, porque eu não respeitava a hierarquia. Eu sempre ligava. E foi ele que me ensinou isso. Porque tá certo, sabia? Todo secretário tá certo. Porque se você acaba tirando o poder do secretário, mas... O MDB tem chance de voltar a compor o seu governo nessa reforma? Mas o presidente disse que não me apoiava, mas eu não sei. Então você está naquela de que quem eu quero não me quer e quem não quer? Não, é aí que dá o problema. Eles não perguntaram o que é que eu quero. Eles vão falando que não apoio. E quem foi atrás do apoio? Daí você não dá mais importância para o Pádua do que para o presidente do MDB quando você diz o Pádua continua comigo? Não, eu tenho o maior respeito do Flaviano. Eu gosto do Flaviano. O que eu não posso é me interferir nas questões internas do MDB. Porque se você pegar o MDB, é o MDB do Juruá, é o MDB de Sena, é o MDB daqui de Rio Branco. Assim é o que se nota. Sim. Como dentro do PP tem os problemas, todos os partidos têm. Mas eu aqui, o Pádua é uma pessoa que é... Rapaz, eu dei só como exemplo. Só dei de exemplo. Agora vem cá, sem parte desse MDB, sem o inteiro do PSDB, sem o inteiro da parte do vice-governador Major Rocha, sem a parte do Petecão, como é que você vai construir uma reeleição? Tá bom, vou te responder aqui uma coisa. Essa inteiro do PSDB, o inteiro é o vice-governador. Que ele saiu, não sei nem que partido ele dá hoje. Se fez certo ou errado, não sei. Mas o PSDB, os deputados estaduais, está conosco. E a Mara? Não, a Mara não faz parte da base, isso aí é fato. A Mara está com o vice-governador. O governador não faz parte. O vice-governador não é base política mais do governador. Não é. Fato. Vamos encarar aqui os fatos. Senador Petecão, você sabe que é uma pessoa que eu tenho o maior respeito. Eu vou tirar o direito do Petecão e vou achar que o Petecão não quer ser candidato a governador? Lógico que eu sei das coisas. Agora, o que não dá foi o que eu disse. Quem é partido do grupo, daqui 2 anos já, meu amigo. Daqui para frente é o time. Porque eu sou candidatíssimo à reeleição, Roberto. Só fica quem for leal a você e ao time? Tem que ser. Porque é aquela mesma coisa. Tu vai dar munição pro teu adversário? É uma disputa. Infelizmente, é democracia. É. Agora, Gladys, e a gente... Infelizmente não, felizmente temos a democracia. É. Eu fico pensando, tipo assim, e você vai para a reeleição, mesmo com todo mundo dizendo, eu não sei se eu sou candidato, mas no fundo é. Eu não sei que não, mas eu nunca disse isso que eu não sou, não. Eu sou candidatíssimo. Estão apostando que você não é, né? Ah, mas apostar é aquela coisa. Como é que eu vou apostar se tu vai assinar um cheque ou não? Se a caneta é tua? Falamos de tudo, mas agora... Porque, Roberto, é muito fácil querer mudar. Isso tudo é para criar fato político. Sim. Isso tudo é para querer mídia. Confundir. Para estar na mídia, para dizer que é o bom. Eu quero saber mesmo quem que vai, que mete a mão na massa e vamos resolver os problemas da população. É isso que eu quero saber. Ô Gladys, nós chegamos agora no Natal, a gente tem que passar as mensagens para as pessoas. Eu sei que você gosta muito de falar diretamente com o público. Você, quando sai, você fica... come pipoca, chupa picolé e você abraça e tal. Qual é o teu sentimento desse Natal, Gladys? É de um Natal assim que renovar as esperanças, é um sentimento de dever sendo cumprido. Tem uma ligação aqui, inclusive nós estamos aqui, de alguém que tá curtindo você aí. Quem? Oi, meu Guigui. Rapaz, é o Guigui. Oi, pai, eu vou aparecer na TV? Você tá ao vivo aqui no AC 24 horas para todo o mundo, papai. Diga boa noite. Boa noite, gente, todo mundo. Feliz Natal. Feliz Natal. Manda um abraço para as crianças. Mande um abraço para todas as crianças do mundo, vai. Mande um abraço a todas as crianças do mundo. Não, Guigui, é você desejando um Feliz Natal para todas as crianças. Fale. Uma mensagem. Ah, tá. Desejando Feliz Natal para
Ah, sério. Gladys, essas coisas assim, tipo do Guigui, elas te confortam no final do dia, quando você chega cansado, quando você chega já assim bem para baixo? Ele é assim um remédio para você? O Guigui é que me renova minhas energias. Agora parece que ele não tá gostando muito do pai dele ser governador, não. Não é Guigui. O Guigui diz ele que eu não tenho mais tempo para ele. Oi. Aquele teu governador não quis mais trabalhar com os não, é? Não quis, ouviu? Bem. Tá bom, Guilherme. Obrigado, tá? O Guigui, um papai, te ama, um beijo. Esse tipo de relação com uma criança, ele tem pouco mais de quê? De 4 anos, 5 anos? 7 anos. 7 assim. anos. O Guilherme é muito esperto. Isso é um bálsamo. Deixa eu te falar uma coisa. Você fez aqui uma pergunta para mim se renova minhas energias. É tudo. E te digo mais uma coisa. Você sabe onde é que eu meço, né? A palavra correta? Meço. Se a população está satisfeita ou não. E eu faço isso de coração mesmo. É quando eu vou de encontro com a população. Você quer me ver feliz? Me tire dentro do gabinete. Me deixa eu ir pro meio do povo. Por mais que ele não esteja gostando, eu faço questão. Eu nunca levei um não, uma vaia, um puxão, qualquer gesto obsceno. Mas aí eu digo a seguinte frase, Roberto. Me diga o que é que vocês não estão gostando. Toda vez eu pergunto isso. Aí isso com vergonha, né? Aí eles dizem a seguinte frase. Não, tá tudo bem. Eu digo, falem, porque é o momento que vocês estão tendo que ter comigo. Que eu preciso saber, porque eu não sei de tudo. Como é que o senhor aguenta? O teu filho gosta de fazer agenda política contigo? Ele já gostou mais, cara, mas novinho. Agora tá começando esse negócio de internet, Sim. Smartphone, querer, tá? Ele fica mais em casa. Mas ele sente muito. Ele tá indo me buscar, às vezes, no gabinete. 10 horas da noite, 11 horas. Aí é por isso que eu te falo, que são nessas horas que nós temos, que eu te disse agora há pouco, sobre a relação com o vice-governador. Nós temos que dividir algumas obrigações. Por isso que temos o vice-governador. Colocar o Estado, o Acre, a instituição aqui, porque ela é muito grande. Hoje, quando tu viaja seguro de que ele vai cuidar do Estado sem Eu prejudicar? viajo, você sabe por quê, Roberto? Porque vamos comparar o que é hoje, o que era 30 anos atrás. Hoje nós estamos aí com a internet aí online. As coisas são muito rápidas. Ele tem que entender que quando o governador viaja, quem é o governador é ele. Sim. E qualquer atitude que ele faça, que seja política ou qualquer responsabilidade é dele. E pode ter certeza, se ele fizer uma coisa que eu não gostar, quando eu voltar eu desfaço. Que você volta a ser governador? Né? Pronto. Agora, eu não posso é o seguinte, e eu acho isso é minha opinião, eu não faria isso. De querer voltar aos tempos. Tem tantas situações que... Roberto, o fato é que o povo quer muito pouco. O Acre é um estado rico, Roberto. Quando eu digo isso, é porque tem oportunidades para todos. Eu não sou perfeito. Eu tenho as minhas dificuldades. Eu tenho... eu erro. Eu falo às vezes demais. Hoje eu tenho medo de abrir a boca, viu? Para dizer um A. Porque quando eu digo um A, chega a Z. Qual é o seu presente antecipado para a população? É a vacina? Boa pergunta. E aí eu me tranquilizo. Você sabia que eu fiz uma... Eu acredito, eu sou católico cristão. Mas eu acredito que entre o céu e a terra tem muitos questionamentos que a ciência ainda não descobriu. Certo? E eu teve um momento de reflexão que eu tive. Eu não tive um sentimento de arrependimento no governo. Por quê? Resolveu os problemas? Não, mas eu tentei. E aonde eu quero te dizer é o seguinte. Já cumprimos todos os pré-requisitos. As opções A, B e C. Para que quando essa vacina esteja disponibilizada, que a gente não corra o risco de atrasar, de que ela demore a chegar aqui. Porque o meu pavor é o seguinte, demorar 24 horas para mim, é 24 horas que nós podemos perder vidas. E eu não quero isso não, meu amigo. Uma vida é um valor. Você imagina quantas pessoas agora, nesse momento. Eu tô aqui. Eu perdi minha avó, mas não foi pelo coronavírus, mas era o momento de estar com ela. Você diria que uma das principais realizações do seu governo vai ser conseguir essa vacina? Não, muito mais.
A vacina é um grande passo, que é minha obrigação. Isso aí é uma situação que não tem do que se vai ser realização e que vai ser uma questão que envolve vida. E você se meteu naquela briga de Bolsonaro, Dória, e falou assim, não, eu quero a minha parte, eu quero a minha vacina, vocês continuem aí. Você sabe por que eu pensei, por que eu fui? Ah, No fundo do meu coração, porque estava me incomodando e me incomoda essa situação porque envolve famílias, envolve pessoas. Eu fui para dizer o quê? Não quero saber dessa briga de vocês dois, não. Eu não vim pedir nada de graça, não. Se a Assembleia já autorizou, se me autorizou, eu quero comprar e não quero que mande deixar, não. Eu venho mando buscar. Sabe por quê? tem pressa. Eu tenho pressa. Nós estamos aqui numa fronteira, Roberto, com 2 países que temos aí, a Bolívia e o Peru. Será que não dá para entender que se aqui as coisas já estão difíceis, você imagina nos outros países aqui do lado. E a fronteira, você sabe que não tem essa segurança de dizer fechar e fechar mesmo. E aí nós cuidamos de pacientes que vêm da fronteira, nós cuidamos de pacientes, tanto vizinhos brasileiros, que é nossa obrigação de cuidar também. Tem uma enxurrada de venezuelanos aqui. Venezuelanos. Haitianos, tem, e bolivianos, peruanos. Todos etc. seres humanos. Todos seres humanos. E nós sabemos a dificuldade que eles têm no país dele. Mas rapidamente, ainda temos Rondônia, o Amazonas, tudo vem para cá. Boca do Acre. Boca do Acre. E aí, é tanto que o pedido que eu fiz da vacina foi de 1 milhão de doses. Nossa. Na primeira. 1 milhão. Para mim comprar, se for vendida elas, é 1 milhão de doses. E são 2 doses, né, que tem que aplicar? 2 doses. E aí eu fiz o levantamento, pedi autorização, estamos se preparando para que ninguém sabe qual é a vacina que vai ser disponibilizada. Aí fica essa guerra de qual é o bom e qual é o ruim. Aí eu falei uma frase, aí as pessoas disseram, não, você não pode falar isso, não posso. Eu vou obrigar alguém a tomar vacina, Roberto? Não. Alguém você vai é criança? oferecer. Aí se a Anvisa vai autorizar, e se autorizar, e tiver cumprindo todos os cronogramas, os protocolos internacionais, aí quem não quiser tomar, não tome. Mas que tá aí, tá. Eu quero tomar. E eu tava doido para me tomar logo. Olhe para cá e diga pro povo que está ali assistindo o que é que você deseja nesse ano novo e nesse Natal. Eu desejo o que vocês me deram, que era realizar um sonho. E desejo que esse sonho que vocês me realizaram, que era ser seu governador, e que vocês realizem o seu, porque Deus deu uma nova oportunidade para nós de estarmos aqui nesse momento. E que cubra os corações das famílias que perderam a pessoa que ama nessa pandemia. Obrigado de coração a todos. E aqui eu não quero citar se é funcionários, empresários, mas brasileiros, acreanos, pessoas que vivem e trabalham aqui no nosso estado. Meu muito obrigado de coração. E que a expressão que eu fiz no dia que acendi as luzes de Natal no Palácio foi de resgatar a nossa energia, de dar mais esperança. Luz, Natal é vida, renova os nossos corações e a oportunidade que Deus nos deu de estar aqui e de mudar também algumas concepções. Eu mudei muitas concepções. Como eu disse, não sou dono da razão. Mas o Acre, a população ela é forte e é com esse sentimento que juntos a gente vai virar essa página e começar dia 1º a construir uma nova história. Se Deus quiser, com a vacina, já vacinando a população, e que a gente faça aí, faça o que temos que fazer, mas que beneficie você que está acompanhando aqui a entrevista no site AC24 Horas. Muito obrigado. Feliz Natal. Obrigado. Que Deus te abençoe. E assim a gente agradece o carinho da sua audiência, você que esteve conosco, ouvindo o governador Gladys Cameli, o que ele pensa, falando dos problemas que ele tem na gestão e dando para você aí uma visão de como é que ele espera que as coisas funcionem. E mais do que isso, dando a esperança, né, quando ele fala com muito carinho dessa questão da vacina, da união que é precisa entre todos. A você que está em casa, Feliz Natal, boas festas para você. Lembre-se, use máscara. Você está conversando com a pessoa em casa, com a pessoa querida, desse grupinho de amigos, dessa confraternização, use máscara, porque você já está pensando no Natal do ano que vem.
E para isso acontecer, com as mesmas pessoas que você está, depende da sua ação. Use máscara. Só tire a máscara na hora de comer, depois volte com a máscara. As pessoas já te conhecem. E mais, tome os devidos cuidados, use álcool, lave as mãos com água e sabão. E se tiver necessidade de ir no mercado e na feira, quando voltar, pegue a roupa e coloque para lavar tomando um banho. Se não tem álcool em gel, se não tem o álcool 90, lava as mãos com álcool e sabão, que também funciona muito bem. Parabéns. Obrigado a vocês e Feliz Natal!